Fala galera, tudo bom? Começando aqui mais um Go Explosion Cast. Hoje com um convidado diferente aqui na bancada junto comigo, o Nathan Santos, coordenador de conteúdo aqui da Go Explosion. Hoje ocupando o lugar temporariamente aqui do Joaldo Diniz. E hoje a gente está com uma conversa muito especial, recebendo aqui outro pernambucano. A gente brinca que Pernambuco vai dominar o mundo, viu? Tô indo pelas beiradas, a gente chega lá. Ó, hoje a gente recebe Igor Moraes. Ele é CEO das agências lucrativas e da Assoma, mentor de agências digitais e consultor de marketing e vendas. Ele já ajudou mais de 500 empresas no Brasil, Austrália e Estados Unidos, formou mais de 2.000 agências e é top 100 entre os principais profissionais digitais do mundo. E aí, esse é Igor Moraes? Tamo aí. Esse é só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E pra gente começar, seja muito bem-vindo, Nathan, também. Vamos cumprimentar aqui também o Nathan. Mas antes de virar uma celebridade, porque hoje Igor é uma celebridade, Igor tá fazendo uma temporada pelo Brasil e tá lotando todos os lugares que tá indo. O pessoal tá indo ao delírio. Uau. Mas Igor começou trabalhando sozinho ali como designer. Conta um pouquinho dessa história do Igor antes de virar o Igor do mercado digital. É legal, Edu, falar que antes mesmo eu já trabalhei no shopping, já fui músico, sou um músico frustrado. Toquei na noite aqui de Recife, em vários bares, restaurantes, toquei rock, toquei pagode, toquei axé. E quando eu conto essa história, ninguém acredita, velho, é verdade esse bilhete. E depois eu entrei na publicidade, né? Comecei a fazer publicidade e propaganda, conheci ali esse mundo, fui gostando da parte de design, comecei a vender marca, logomarca, essas coisas, cartão de visita, e isso me levou para o mercado das agências. Trabalhei em diversas agências de publicidade daqui, né, durante um bom tempo, até entrar numa grande agência aqui local, uma das maiores na época, que foi muito legal. Trabalhei, acho que 3, 4 anos nessa agência, mas eu sempre conto essa história e todo mundo fica de cara, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. Já cheguei a ficar 72 horas dentro da agência, dormindo no colchonete, tomando Coca-Cola e comendo pizza, participando de concorrência lá, e foi muito legal. Eu digo assim, que eu aprendi muito, foi uma escola para mim, de muitas coisas que hoje eu levo para minha vida pessoal e profissional. Mas durante muito tempo trabalhando nessa agência, né, a partir do, sei lá, do 3º, 4º ano, eu via meus amigos viajando, querendo fazer várias coisas e eu não conseguia porque eu estava sempre trabalhando. Bora pra Pipa, bora pra tal lugar. Não dá porque eu tô trabalhando, no final de semana eu tô trabalhando. E um belo dia eu decidi que não, peraí, quando der meu horário eu vou me embora. Fiz isso na segunda, fiz isso na terça, fiz isso na quarta. Quando eu tava saindo, meu chefe me chamou na época, vamos bater um papo aqui, chamou pra uma mesa assim como essa e disse que eu estava sendo desligado. E eu, desligado, saí 3 dias no meu horário, 7 horas da noite. Ele infelizmente você não tá mais vestindo a camisa da empresa. 3 dias, irmão. Ele infelizmente é isso, o mercado é isso. E hoje eu entendo, já conversamos, já trocamos uma ideia, mas na época eu fiquei bem chateado. Voltei para casa, né, morando em Candeias. No meio do caminho parei num posto de gasolina e peguei uma cerveja, Edu, para pensar como é que eu ia dar notícia lá em casa. Que eu tinha sido demitido de uma empresa, de uma agência que eu sempre falei bem, eu sempre joguei pra cima. E sempre vestiu a camisa. Né? Exatamente. Realmente foi um momento ali que para eles não fazia sentido mais a minha presença. E aí, nessa, encontrei um amigo meu no posto e ele falou, Doido, por que tu não vai empreender? Por que tu não abre um negócio? Tu já faz uns trabalhos aí, eu vejo uns freelancers, as coisas que você faz. E, mano, tu já empreende, só que tu tá ali meio cá, meio lá. Aproveita essa oportunidade. Eu disse, mano, eu vou fazer isso agora, mano. Eu gosto do certinho. Todo mês caindo na conta, estabilidade. Estabilidade o quê, irmão? Tu acabou de ser demitido 3 dias, 3 anos que tu trabalhava na empresa. E isso ficou bem marcante ali pra mim, pra encurtar um pouco a história. Né? Peguei todo o dinheiro da minha rescisão, comprei uma mesa, um computador e um quadro que eu fazia tipo Kanban. Cheguei na casa dos meus pais e disse, mãe, vou empreender, vou abrir uma agência. Lá onde? Assim, no quarto de casa. E ela, tá tudo bem, vai lá, eu consigo te ajudar, né, durante um período, te dou casa, comida e roupa lavada por um tempo, você precisa voltar a ajudar em casa, que eu ainda morava com eles. E ali começou a minha jornada. Um computador, uma mesa e um sonho.
O E, meu e que deu agência. certo, né? Deu Foi certo uma demais. Olha eu agência. aqui, rapaz. E depois disso, como é que virou a chave ali para começar a ajudar outras pessoas que estavam numa situação semelhante? Eu só Ah, queria complementar. Qual foi o teu maior medo, Igor, nesse ponto de virada a partir da demissão? Porque, cara, tu sai de um trabalho que você tinha ali garantido, tem aquela questão também de iniciar no empreendedorismo. O que te prendia, né? Qual foi o teu maior medo Legal. nesse processo? Eu não vinha de família de empreendedor. Não teve ninguém que empreendeu na minha família. Pelo contrário, todo mundo vai fazer um concurso, vai fazer o quê? Buscando. E sempre caiu na minha mente esse lance da estabilidade. Uhum. Então, talvez o medo que eu tinha, Papito, era esse. Era tipo assim. Não ter a estabilidade não é só dinheiro. Acho que o dinheiro é importante, mas não era só dinheiro. Era o medo do amanhã. Tipo assim, e se não der certo e tal? Porque eu fui criado em cima disso. Então, acho que para mim era mais nesse sentido. Porque empreender, de fato, sempre será algo que você não tem a certeza das coisas, né? Então, existem vários desafios e a gente sabe, existe diversos, governo, pessoas, enfim, vai existir vários se eu puder citar, mas para mim era o medo da incerteza. E aí, depois que eu me joguei, eu percebi, não, faz parte, eu gosto disso, desse friozinho da barriga, de fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que o medo principal era esse. Perfeito. E nesse processo todo você resolveu investir, criar a sua própria agência e estudando a tua história, você contou que inclusive queria ser maior do que a agência anterior. Exato. Só que isso, quando você foi para a prática, aconteceram alguns problemas também, né? Conta pra gente. Legal. Eu penso nisso que é bem legal, man, porque quando eu tava do quarto de casa, eu tinha sido demitido, internamente eu criei uma parada assim, mano, eu vou ter uma agência maior do que a que me demitiu. Já era questão de honra. Vou me vingar, né? Era isso aí mesmo. E eu obtive isso. Em 5 anos eu tava com a agência. Eu não vou chegar aqui para dizer que era maior ou menor, que eu acho que é bem tangível isso, mas tinha uma agência que era bem grande aqui na região. A gente tava no Shopping Passa Alfândega e tal. E só que quando eu cheguei naquele momento ali de ter uma agência grande, 28 colaboradores trabalhando comigo, todo mundo CLT, diferente de hoje, muito do meu mercado hoje, né? A pejotização é muito forte. E nesse momento foi quando eu olhei do outro lado do muro, né? Pensei como o cara que tinha me demitido, né? E aí eu vi que faz parte do jogo também trocar, pegar sangue novo. Tem pessoas que realmente vão desacelerando ao longo do tempo. Claro que como gestor a gente também tem que entender isso, ter essa sagacidade para poder fazer com que as pessoas se desenvolvam dentro do negócio. Enfim, talvez faltou isso de alguma forma da parte dele, mas acho que sou bem tranquilo quanto a isso. Mas só que quando eu fui ver do outro lado do muro como empresário, aí você começa a entender que você vai tomar decisões difíceis, de ter que demitir alguém que é bom, que é importante, mas por alguma situação do negócio não faz mais sentido, né? Entender que faturamento não é lucro, que isso é o mais importante. certeza, Eu via isso. lá o cara, pô, a agência crescendo, pô, milionário, o cara tá ganhando muito dinheiro, eu não tô ganhando, porque às vezes quem tá do outro lado, o colaborador pensa nisso, vê a empresa crescendo, obviamente é natural que o empresário também vai crescendo no CPF, né? Quando ele também consegue equilibrar isso bem, acha que o cara tá ganhando 1 milhão e nem sabe. Às vezes ele tá faturando alto, mas a margem de lucro é muito baixa. E foi isso que aconteceu. Eu faturava entre 150 a 200 mil por mês, mas eu tinha um custo fixo entre 150 e 200 mil por mês. Então chegou a meses eu não receber meu Prolabore, não tinha dinheiro, só que meu CPF pede, né? Eu tenho que pagar minhas contas. Então passei 4 meses sem pagar aluguel, já morava sozinho nessa época, já à beira de ser despejado do apartamento, e do outro lado, quem olhava pra mim, tá bombando, tá bem pra caramba, Porque, o na verdade, negócio tá quando a crescendo. gente vai empreender, a gente não tem mais a quem culpar, nem a quem pedir ajuda, né? Porque, tá dando errado. Vou falar com o chefe que ele vai resolver. Não, não tem, sou eu, pô, acabou. Exatamente. Tem que resolver, tem que dar um jeito. E o mais louco disso é do que, mais uma vez, a maioria dos meus amigos, das pessoas que eu andava, não era empresário. Então, quando eu conversava com eles, os caras diziam, não, pô, isso é normal, toda empresa passa por isso e tal. E eu não tinha um parâmetro, um né? cara para conversar comigo de negócio, principalmente se fosse dono de agência, porque ainda assim, aqui não tinha muito essa de conversar com outras agências. As agências já ficavam meio, opa, não vou abrir meu jogo e tal. E isso é chato, assim, entendo, porque eu acho que era uma questão cultural, hoje mudou bastante. E eu não tinha esse recurso. E aí comecei a ficar mal, velho, comecei a ficar doente. Chegava no escritório, tinha ansiedade, saca? Chegava no escritório, queria ir embora para casa, só que, pô, eu construí uma parada massa, onde eu deveria estar feliz em estar lá dentro, e era o que eu não tava, comecei a ficar infeliz. Um belo dia, voltando para casa,
Pode falar. Não, pode ir. Um belo dia, voltando para casa, voltei e tal. Nisso na minha mente, caramba, um monte de dívida, um monte de gente entrando em contato comigo. Entrei no apartamento, fui dormir, que eu tava mesmo, vou passar o tempo. E quando eu acordei com uma vontade muito forte, assim, de chorar. E eu não sabia entender o porquê. Era uma dor que não era visível. E eu passei 3 dias sumido, Edu. Passei 3 dias sumido do mapa. As pessoas me ligavam, meu celular descarregou e tal. Só tava tomando água, comendo besteira em casa. E até que eu resolvi ligar o celular, um grande amigo meu me ligou, mano, o que é que tá acontecendo? Tu sumiu, brother, tá todo mundo entrando em contato, estavam pensando em arrombar a porta do teu apartamento aí, porque nem o porteiro sabe dizer se tu saiu, se tu entrou e tal. Então, eu pensando em sequestro, esse daí tá ferrado, esse sequestrador. Mas brincadeiras à parte, fiquei mal, e aí foi quando eu entendi, né, que eu tava vivendo um burnout naquele momento. Era muita pressão, ansiedade, né, e aí ele, doido, não adianta tu ficar aí trancado, quem tem que tomar uma decisão na tua vida. Ou tu vai pra cima e vira esse jogo, junto com teus sócios, já tinha sócios, ou, mano, tu sai. Só que sair era o caminho que eu disse, porra, construir essa parada todinha e chegar aqui, eu vou sair. Não, vou sair não. E aí depois fiquei... E foi essa luta com a minha mente que me fez ir pro buraco. E aí foi quando eu decidi de sair, né? Porque eu penso hoje que o maior desafio, acho que das pessoas é você controlar a sua mente. Né? Tem gente que tem excesso de futuro, tem gente que tem excesso de passado, e eu acho que é foda. Eu fiquei vivendo muito isso, porque eu tinha medo de quebrar, né? Que eu já estava quebrado de certa forma, mas eu tinha medo de ter que voltar para casa dos meus pais. Vê que viagem, era a minha visão de fracasso. Mas hoje eu penso, mano, eu ainda tinha a casa dos meus pais. Ô, Igor, Que bom. antes de você detalhar esse rompimento com os sócios, qual foi o teu maior erro para construir uma agência e que, infelizmente, você acabou entrando nesse processo de burnout, da questão também dos custos, né? Hoje, diante da tua experiência, você consegue identificar onde foi o equívoco? Ah, legal. Eu penso, acho que tem a ver com o que eu falei, né? Que faturamento não é lucro. Para mim, lembra que eu falei? Eu queria ter uma agência tão grande quanto que eu saí. Então eu estava implacável nisso. Inconscientemente eu estava implacável enquanto a isso. Então vamos contratar? Bora contratar. Então eu não olhava muito bem a projeção disso. Ah, eu quero ter uma agência grande porque só assim eu vou ter clientes grandes. E aí saí contratando, enfim, de forma bem louca. Vamos para o escritório próprio? Vamos para o escritório próprio. Vamos... Então fui fazendo investimentos, né, pegando o faturamento, e essa conta uma hora não ia fechar. Então para mim foi essa falta de maturidade empresarial. Eu era um bom cara na parte técnica, fiz o negócio crescer muito no braço, vamos dizer assim, mas na parte empresarial, de olhar melhor projeção financeira, organizar melhor os meus processos para que eu tivesse uma empresa mais enxuta, com pessoas mais conectadas nas coisas que eu saía contratando, porque eu achava, tá dando errado, contrata. Que é o mal de muita gente. Bota mais gente, bota. Pode botar, tá enforcado. Não, então, em vez de eu analisar processos, organizar melhor a parte financeira, entender mais sobre pessoas, eu só fui. Então, eu fui bem serial killer mesmo. Bota cliente pra dentro, vamos vender cada vez mais caro e tá tudo certo. Como é que Vai virou dar certo. desse aprendizado para ensinar outras agências? Como é que você transformou isso que você aprendeu né, no teu método? Legal. Foi justamente nessa grande virada, Edu. Quando eu saí, né, eu percebi que eu já aprendi ao que eu não quero ser. Acho que o meu maior aprendizado ali foi, tipo, eu não quero ser aquilo que eu já fui, apesar de que era um sonho lá atrás, mas eu vivi um sonho e um pesadelo ao mesmo momento. E eu aprendi que não, pô, eu preciso organizar melhor as coisas, e disso surgiu a metodologia da gente, aquisição, gestão e lucro, que é o método AGL, que vem do acrônimo das letrinhas do Agências Lucrativas. Eu comecei a fazer alguns trabalhos como urgência, eu voltei para casa, só que eu morava sozinho dessa vez, e eu decidi que, mano, eu precisava mudar a minha vida ali, pagar minhas dívidas. Eu digo que eu fiz o 6 em 7 invertido, 100 mil reais em dívidas. Em dívidas. Então eu tinha que, enfim, virar o jogo, e naquilo ali eu comecei a contratar pequenas agências para fazer mais no modelo de prestação de serviço. Eu sabia me vender muito bem, fiz um bom site, me posicionava naquela época. Eu não tinha, obviamente, o posicionamento que eu tenho hoje, não tinha um Instagram com bastante seguidor, tinha 3 mil seguidores no máximo, era muito mais lifestyle, mas eu comecei a crescer, e nisso outras agências começaram a me procurar. Mano, o que é que tu tá fazendo? Tá se destacando ainda com a agência tão enxutinha assim, porque era uma agência mais enxuta, já estava no modelo mais home office, né? Eu já tinha saído do escritório. Porra, eu não acho que eu preciso naquele momento do escritório ter esse custo fixo tão alto, quando eu posso fazer as coisas mais no escritório. Veio a pandemia, pum! Aí pronto, enquanto tava todo mundo se desesperando,
Óbvio, eu perdi também clientes, também estava naquela visão de não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu estava mais flatzinho, então eu já tinha alguns clientes que disseram, não, eu vou continuar contigo e tal, porque eu cobrava um valor legal, eu cobrava bem para mim, mas comparado a uma outra agência maior, era um valor mais barato. E aí eu tinha que contratar profissionais, Edu, e esses caras eram desorganizados. Eu falei, ó, tu tem que me entregar dessa forma, nesse padrão, nesse processo. Os caras não sabiam, doido, faz isso, toma esse meu material. E aí as pessoas que começaram a me pedir, mano, por que tu não me ensina? Por que tu não dá mentoria? Eu falei, não, mentoria, eu vou ensinar agora que eu tô ganhando dinheiro, eu vou ensinar as pessoas. E aí um belo dia, um grande amigo meu ficou, mano, fala isso pro mundo, convida outras pessoas a aprender do que tu estás fazendo. Você doido, mas eu não tenho nada estruturado hoje. Ele, não importa, você tem uma metodologia, só não tá no documentado, mas você tem. Você tá crescendo, se desenvolvendo. E aí foi quando eu peguei, tava na Avenida Boa Viagem, tava andando de bike, peguei meu celular e disse, ó, galera, eu vou abrir uma mentoria, vai ser para agências ou pequenas agências. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem, a gente bate um papo e eu vou ver como eu posso te ajudar. Não tinha nada pronto. E aí, recebi diversas mensagens, mas de empresário, assim, de outro segmento, ao cara que era prestador de serviço, ao dono da agência. Filtrei ali, foi quando eu lancei a minha primeira mentoria com 15 pessoas cobrando R$ 1.500. Mas tipo assim, eu disse, caramba, mas tipo, já ganhei uma grana naquele momento. Eu disse, pô, que legal. E eu comecei a me desenvolver como, acho que como mentor e professor, porque minha irmã é professora, e eu dizia, mano, jamais vou ser professor. E ela hoje é falar. Queimou a língua, né? Queimou a língua. Ela olha pra mim, tá vendo você hoje? E aí, poxa, eu gosto muito do que eu faço, mas o melhor é ver o resultado no outro lado. E aí foi exatamente assim que surgiu a metodologia, e fui melhorando. E hoje, como você já trouxe aí, mais de 4.000 agências aceleradas, né? Alguns sócios importantes que eu consegui ao longo da jornada, tudo entregando sucesso e dinheiro para quem está do outro lado. Eu costumo dizer que hoje eu enriqueço enriquecendo os outros, que eu acho que é a premissa que todo empreendedor deve ter. Eu tenho que fazer as pessoas terem resultado e sucesso com o que eu estou entregando para ela. Se ela tem, eu vou ter sucesso junto, não entregar por entregar. E isso faz parte da metodologia da gente. Ô Igor, e nesse processo de virar educador, de virar um mentor, você continuou também fazendo o seu trabalho como agência? Total. Como é que funcionou esse processo? Total, foi acontecendo, né? No começo, não tanto. Eu fui ali ainda como mentor e prestador de serviço e agência. E nesse decorrer do caminho, dois mentorados entraram. Eu vi que eles estavam se destacando muito bem, crescendo, o Pedro e a Nath. E eu fiz uma oferta, ó, quero ser sócio de vocês. E aí fiz uma oferta, me tornei sócio deles. A gente abriu uma outra agência que hoje se chama Soma, focada em branding completamente. O foco total da gente é nesse. Venham hoje conversando com outras agências para a gente ser sócio. Então eu tenho um sonho grande. No final do podcast eu trago aqui para vocês. E aí foi quando surgiu a agência. Isso também foi importante, foi endossando também a minha metodologia. Então a Soma hoje já tem um bom tempo de mercado, a gente já desenvolveu bons trabalhos. Isso também eu acredito que é importante, porque eu não quero ser o mentor, né, que, tipo assim, é bom só na conversa e bom na metodologia. Não quer ser um empreendedor de palco, né? Exatamente. Você quer ser o cara que sabe, que faz, que mostra e que Exato. ensina. Mas eu passei um período assim, saca? E, tipo assim, só que era uma coisa que, em mim, mano, eu preciso ter a minha agência. Só que, pô, eu não quero ter uma agência comum e, pô, pelo patamar e pelas coisas crescendo, eu também não preciso começar do zero, 100% do zero. Se eu já tenho muita gente boa que tá chegando a mim, eu preciso, ó, quando eu enxergar alguém que tem um talento que está acima da média do que eu acredito que eu possa agregar mais, eu vou entrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma coisa, nessa virada, você sempre foi uma pessoa simples, você sempre andava de bicicleta na praia de Boa Viagem ali. Você falou um pouquinho antes sobre o quanto o mercado de publicidade das agências era um negócio meio esquisito ali no começo, todo mundo tinha meio que um ciúme um do outro. E tinha um pouco de glamorização ali nas agências, porque eram espaços muito diferentes, muito bonitos, todo mundo queria impressionar já no primeiro olhar. Total. E quando você vai para o mercado digital, é um mercado que muitas vezes, olha, eu sei que é polêmica, não me cancelem, pelo amor de Deus, mas é um mercado que muitas vezes vive de aparência. Uhum. E como foi para o Igor chegar nesse mercado digital, começar a crescer nesse mercado digital e continuar sendo essa pessoa tranquila, gente boa, que você continuou, você manteve sua essência mesmo indo para esse mercado Que legal, Edu. tão forte ali? Acho que eu posso parafrasear o que eu falei lá atrás. Faturamento não é lucro. E eu vejo muita gente na internet hoje isso, né? Ostentando o faturamento, mas ninguém sabe por trás.
e vendendo isso como o melhor dos mundos. A gente sabe que não é só sobre, né, só o faturamento que faz o negócio acontecer. E quando eu vim para esse mercado, eu vi isso acontecer de N lugares, né? Porque eu acho que existem vários nichos, até o meu nicho de agência, então já existiam outras pessoas que estavam dentro desse mercado. Aquela escolinha, eu sei como eu não quero ser, né? E eu vou buscar sempre continuar dentro da minha essência. E eu converso, eu tenho um alinhamento com minha esposa. Amor, se em algum momento você vê que eu tô indo para um lado estranho aqui, me puxa, me dá um chacoalhão, porque eu não quero ir para esse lado. Agora, óbvio, pô, eu sou humano, eu tenho minhas falhas, como qualquer pessoa, mas eu acredito, Edu, que foi exatamente isso que me fez chegar onde eu cheguei hoje, né? A minha autenticidade de ser assim, eu sento na mesa do bilionário, sento na mesa do cara que está começando e sei gerar valor em todos os lados, sem precisar querer ser mais do que eu sou e podendo agregar, porque eu acho que no fim das contas é sobre servir mesmo, aprendi isso, né? Pô, quanto mais eu vou servir, mais as coisas voltam para mim, e foi exatamente isso que foi acontecendo na minha vida. Então eu sempre procurei entregar muito, fazer as pessoas terem sucesso, porque é a prova social, são pessoas que vão crescendo, que vão endossando o que você está fazendo, né? E a galera, eu acho que se conecta muito por conta disso, né? Eu escuto isso de vários mentorados meus, de sócio, e fala, porra, eu gosto da sua forma, da sua postura, né? Eu tinha até um certo receio quando eu cheguei em Alphaville, porque eu tô aqui, ó, no meu vanzinho, a galera aqui sapatinho, eu já ia dizer calça na canela, a minha já tá meio na canela aqui hoje. Mas, tipo assim, a galera chegava numa pegada que eu disse, eu não consigo me ver assim. E aí agora é óbvio, você também vai se adaptando ao local. Eu acho que eu também fui muito bom nisso, em todos os sentidos. Eu sempre sobre me adaptar, né, sem perder a minha essência, né, sempre com o objetivo claro de fazer quem está do outro lado ter sucesso e ter sucesso também, né? Porque eu também quero ter sucesso, porque eu também venho com muitas crenças. Né? Minha família, eu não vou estar de vitimismo aqui, mas venho da família humilde, né? Então tinha aquela crença de, poxa, não, rico é tudo FDP e tal. Empresário, como muita gente fala, não, empresário, não, porra, tem muito empresário massa, tem os empresários ruins também. Como tem funcionário bom, tem funcionário ruim. Então, eu analisava muito bem isso, porque, mais uma vez, eu fui lá num topo, vamos pensar assim, no que eu vinha fazendo, dentro do meu nicho. Eu acho que eu me tornei uma das 16 maiores agências do país, no programa de parceiro da RD, lá na época. Então, pô, a gente tá 16 maiores em inbound marketing. Então, poxa, ali eu comecei a entender, caramba, eu sou legal, né? Tem um negócio diferente aí. Tô fazendo um negócio legal e tal, e foi preciso outras pessoas também me endossar nisso, né? Eu lembro bem que o Guto, né, quando a gente tava ali na sessão, quando a gente até se aproximou mais, quando a gente viajou junto, inclusive você tava, ele falava, tu é bom pra caramba no que tu faz, talvez falta tu acreditar ou entender o quanto tu já tá grande, o quanto tá, por conta justamente dessa humildade. Galera, pô, tu é humilde pra caramba. Não, peraí, porra, humildade acho que pode ser grande e pequeno. Mas porque os caras queriam que eu fosse outra pessoa, começasse a filtrar as coisas, eu não desse tanto acesso, porque por trás também existe uma estratégia enquanto a isso. E eu nunca consegui ser esse cara. Né? Mas deixa só eu interromper, Igor. É uma pergunta, é uma curiosidade mesmo. A humildade vende menos ou não? Como é que você vê essa questão? Porque assim, legal, ó. Como o Eduardo falou, o digital ele traz muito essa questão da aparência. Mas você preserva a sua essência. Mas isso de alguma forma te impacta na prática? Não, assim, eu analiso bem, porque eu acredito que isso, de certa forma, vende sim. Tem as pessoas que vão nisso, né? Ver você com um carrão, num AP. Então, isso por outro lado, porque no fim das contas, as pessoas, o que eu percebo, né? Posso até estar enganado no que eu vou falar, mas é meu ponto de vista, é que, no fim das contas, quem tá comigo quer ser eu ou quer andar comigo. Ponto. Pô, o cara tentando ser eu, não o Igor, a figura do Igor, mas pô, ele quer ter o que eu tenho, as conquistas que eu tenho. Né? Então ele quer estar ali contigo. Então, poxa, é natural que quando você vai crescendo de vida, você vai tendo bens, outras coisas, as pessoas também têm esse sonho. Então, a internet leva muito isso a sério, mete muito essa carteirada. Ele não vai estar aqui presente, o Joaldo, mas ele, há 1 mês, 2 meses atrás, ele foi lá para Alphaville, né, foi visitar o escritório da Gente Novo, você tem que ir lá, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu vou falar aqui, obviamente eu vou omitir omitir não, mas algumas pessoas eu não vou citar nomes. E eu falei para ele, poxa, Papito, né, um grande amigo meu, tá, que você conhece, disse que eu precisava comprar um carrão agora, para lançar esse carrão aqui agora, e tá andando com ele, porque isso vai ser importante pro meu posicionamento. O que é que tu acha? Pergunta pra ele, depois isso é bastidor. Ele fez, porra, Papito, legal, se você quer, se você pode, eu sei que você pode hoje e tal. Mas
sei se você precisa exatamente disso, porque seu estilo, seu formato é esse. Então você não precisa disso para. Você pode ter isso por um sonho seu, por uma condição que você tem hoje, mas não para mostrar para ninguém que você tem. Porque eu acho que até se você fizer isso, vai afastar. Já talvez pelo posicionamento que você criou em cima dessa sua autenticidade, dessa, como você trouxe aqui, da humildade, talvez isso vai até afastar um pouco o teu público. Agora, claro, depende também do posicionamento e do que você quer. O João fala Isso muito foi isso. muito bom, Ele velho. fala muito sobre essa questão da vida de aparência Uhum, e do quanto isso muitas vezes causa um problema maior. total. Porque às vezes essa aparência sobe na cabeça e aí você acaba querendo sempre mais algo que não agrega, que não está gerando valor e que no caso de Alphaville às vezes é até pior, né? Que você vai ter um carro pra quê? Exato, pô. E ele me trouxe isso, caramba, eu queria. Pô, eu fui pegado um cara que, poxa, querendo ou não, todo mundo aqui conhece, né? Tem condições. E ele sabe, minha realidade, as coisas acontecendo. Ele só disse: Papito, eu acho que se você quer, até faz sentido, mas eu não acho que você deveria por isso. Isso foi legal e foi bom que, tipo assim, foi um ponto de vista diferente. Enquanto várias pessoas que eu tava no meu ciclo ali diziam: você tem que lançar isso. Você tem que estar andando de carrão agora. Você tem que fazer isso. E, pô, foi legal, porque isso eu voltei para casa, conversei com minha esposa, ela concordou completamente ali. Claro que a gente quer ter várias coisas. Eu quero não, eu vou ter muita coisa legal. Mas, sinceramente, eu nunca fui esse cara ultra apaixonado por carro e tal. Mas é natural que, ao longo da vida, isso também não é mais... Antigamente, quando eu morava aqui, pra mim, era meio que... eu gostaria, porque eu morava em Candeias, lá no Catamarã. Então, poxa, quando eu vinha pro lado de cá, porra, pegar um busão era motor. Então, porra, me lutei pra ter um carrinho ali pra me ajudar, pra não ter que estar pegando onda, essas coisas, mas tá tudo bem. Quando eu cheguei lá, eu moro do lado do escritório, Edu sabe, pô, é do lado, então eu vou a pé, ó. Eu cheguei 7 minutos a pé no escritório. Então, o carro não era tão essencial para mim. Então, já seria um luxo. E aí chega um momento, não, se eu quero ter o carro, eu quero ter o carro. Então, eu não quero ter qualquer carro e nem quero ter um carro só para me amostrar, né? Isso, Como é que faz? às vezes é um motivo, né? Muitas Exato. vezes não é nem que não é para ter o carro. Não, pode ter o carro, Exato. mas tenha pelo motivo certo e tenha no momento correto. Exato. E aí foi exatamente isso, mano. Óbvio que a gente tá trazendo um exemplo aqui de um carro, de uma posse, enfim, mais conecta com o que você está falando. Eu acho que hoje o mercado vive muito de aparência. Né? Eu vejo muito dono de agência já trazendo para o meu lado, que os caras ficam trazendo para mim: Papito, eu tô com um problema do meu ticket médio, eu cobro muito barato, os clientes não estão pagando. E aí eu vou pegar esse mesmo contexto para trazer para esse lado. Aí o cara não tem um bom site, o cara não tem uma boa rede social, e é basicamente isso, é a agência dele, quando a gente vai para o mercado digital. A agência dele, o carro dele, como ele vai mostrar lá na ponta, é o que as pessoas veem na hora que entra numa rede social. Esses seriam os maiores desafios hoje que você encontra no mercado, as pessoas que te procuram. É essa dificuldade de apresentação o maior problema deles ou hoje tem outro? Eu não acho que esse é o maior problema, mas esse é um dos problemas que é o básico que o cara não faz. Ele fica louco querendo organizar os processos, contratar as melhores pessoas e tal, e não olha para o básico de ter um bom site. Quando eu falei que eu saí, que eu recomecei, eu já tinha cobrado caro como dono de agência numa agência maior. E quando eu fui para uma agência menor, quando eu comecei como agência, né, de novo, recomecei, eu disse: caramba, eu tenho que me mostrar bom, não basta ser bom, eu preciso me mostrar ser bom. Então tinha um bom site e uma boa rede social. Então o cara que olhava de fora, ele não sabia que eu tava no meu quarto fazendo a parada, mas eu entregava tão bem quanto uma grande agência. E aí é exatamente isso que eu trago pra galera. Então, às vezes, o cara é bom no que ele faz, ele tem uma boa equipe, ele tem uma boa entrega, mas ele não passa isso para fora. Ele acha que é só ficar produzindo conteúdo, enfim. É tipo aquele gestor de tráfego que vende tráfego e não faz tráfego para ele. É o social media que vende isso como uma ultra solução e não faz para ele, né? E aí eu acho que isso é incongruente no mercado da gente. Então, às vezes, são coisas assim. O cara chega para mim achando que eu vou trazer uma outra estratégia. Melhora teu site nisso, organiza aqui, e aí ele vai e volta e fala: caramba, Papito, deu bom. Assim, mano, tu já sabia disso, tá ligado? Tu só não fazia. O Daryl Evans, não sei se você lembra, ele ficou famoso por conta do livro A Fórmula do YouTube. Conheço. O trabalho que ele fez junto com o MrBeast e tudo. Mas ele diz muito isso, que no princípio e no fim você tem que olhar para o básico. Porque não adianta você querer fazer o extraordinário se o básico não está bem feito, porque a pessoa chega e vai embora. Então, ele fala muito isso aplicado à produção de vídeo. E eu vou puxar isso para como é que esse mercado de agências está se adaptando a esse mercado agora do digital,
onde antigamente você precisava de infraestrutura grande, de equipamentos grandes. Hoje tudo é muito pequeno, mais simples, mais fácil de você ter, mas ao mesmo tempo você tem mais a concorrência porque qualquer um pode fazer. A barreira de entrada é muito baixa hoje para o cara se tornar um dono de agência. Contudo, se a barreira de entrada é muito baixa, a concorrência é altíssima. Só que não é difícil de você ter um diferencial quanto a isso que a gente está falando. É só fazer o básico bem feito. A maioria das agências não faz o básico bem feito para crescer e se desenvolver. E o básico bem feito vem nisso que a gente falou, de ter um bom posicionamento, né? Ter uma estratégia de vendas. Então as pessoas estudam muito, Edu, sobre a parte técnica. E esquece de estudar sobre vendas. Se tem um processo que é o primeiro que você tem que fazer, é o processo comercial. A maioria quer fazer processo operacional, organizar as coisas, tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas se eu tenho que aprender, o mais rápido possível é a vender mais e melhor. E vender sempre mais caro. E aí vai voltar posicionamento, a parte de estrutura, gestão, pessoas que você vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu percebo que não é difícil de você se destacar se você simplesmente fizer o básico bem feito. Mas fazer o básico bem feito, às vezes é difícil para a maioria. Porque tem um ego. Hoje você vende, inclusive, com a gente aqui na Go Explosion. É um prazer ter você aqui com a gente. Mas você se destacou muito no mercado justamente com esse processo comercial e com o uso da inteligência de dados. Perfeito. Você sempre fez integração, integrava dado com CRM, integrava tudo. E curioso. Então, como é que hoje, qual é a orientação, qual é a dica que você pode dar para quem está nesse mercado e quer olhar para esse lado do comercial? Como é que isso pode fazer a diferença? Papito, assim, eu posso falar, tá chovendo numa olhada, mas é sempre sobre o básico bem feito. Então, ter uma boa proposta e se preparar, né, na hora de apresentar. Então, tem muita agência que vai para uma reunião e eu vou generalizar vários profissionais com a proposta e acabou. Se ele não tem um bom script que vá detalhar, ele não mapeia as principais objeções que o cliente já vai dar naturalmente. Ele já sabe que o cliente vai pedir desconto, que vai falar com o sócio dele. Já existem algumas objeções que são clichê do mercado. Então, você tem que saber conduzir, saber quebrar essas objeções, né? Ter um bom contrato, isso também é importante. Às vezes a pessoa não olha para um bom jurídico, então acaba, enfim, fechando negócios que não são tão bons, mas, acima de tudo, ter clareza de para quem você vai vender e para quem você realmente entrega resultado de verdade. O cara quer vender para todo mundo, e quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Até vende, mas não consegue reter, saca? Então, naquele momento que eu estava com a agência grande, eu estruturei um belo de um comercial, mas eu confesso que eu também falhei nisso. Não tinha tanta clareza, então, mano, bota o cliente para dentro, e aí virei uma agência do balde furado, que a gente chama. Do mesmo jeito que entrava, saía. Eu não trabalhava retenção. E às vezes eu tinha até uma boa retenção com a minha equipe, mas eu estava atraindo o cara que era desalinhado ao que eu poderia entregar de resultado para ele. E, enfim, a parte também do produto que o cliente tinha, se realmente eu conseguia fazer com que ele tivesse sucesso em cima daquilo. Então, hoje, o primeiro ponto é esse, né? Teve clareza, estrutura comercial, não precisa ser nada de outro mundo. Claro, se você começa a implementar o que você falou agora, tecnologia, eu vou ter um bom CRM, que eu vou conseguir analisar todas as minhas métricas. Hoje eu estou aqui com vocês gravando podcast, mas o time comercial está lá, virado, fazendo as coisas acontecerem. Se eu apertar um botão aqui, eu puxo um relatório e sei quantas reuniões o meu vendedor vai ter hoje. E aí a agência julga que isso não faz sentido para ela. Não sou tão grande para isso. Não, pô, de pequeno que você deve fazer isso, que você vai crescer de uma forma muito mais sustentável. Tem uma grande amiga minha que fala, organizar para crescer ou crescer para organizar? Qual seria o certo? Eu acho que não existe certo ou errado nisso, mas o ideal seria organizar para crescer. Vou dizer, Joaldo não está aqui, mas vou dizer o que ele sempre fala, que processo. Joaldo foi CIO premiado, acho que por mais de 20 anos, e um dos grandes prêmios que ele recebeu foi pela implantação do CSC, que é a Central de Serviços Compartilhados. E ele diz muito isso, que organizar, porque a dor do crescimento fica muito mais leve quando você tem o processo bem organizado, porque aí você consegue expandir. Porque implantar cultura, quando você não tem a casa organizada, é um caos. Desafiador demais, né? O Alisson fala, a gente acelera, entra num platô. Então, geralmente é assim, você dá um sprint ali de crescimento, volta, reorganiza processo, melhora a ferramenta,
contrata, demite e volta para uma escalada. Não é só uma linha reta para cima e nem dá para ser só platô. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, o processo é algo que você vai estar sempre olhando. Colocar a revisão do teu processo na pauta. A gente tem, na pauta da gente tem revisão de processo, só que obviamente eu preciso rever todos os processos. Então a gente vai cadenciando isso ao longo do ano para ver como é que a gente consegue fazer mais com menos. Eu digo que é mais lucro, menos esforço e mais tempo livre. É isso que eu estou buscando. Ô Igor, essa pergunta eu acho que é a questão que todo mundo que está assistindo o nosso podcast quer saber. O que é, enfim, uma agência lucrativa? Quais são os pilares, né, desse modelo que todo mundo que está aqui vendo, com Então certeza pegou vai pesado querer aplicar. agora, pegou pesado. Agora, ó, não entrega tudo, que é para a Opa. galera poder comprar, né? Não, vamos abrir o jogo aqui, que vai ser exatamente isso que eu vou entregar no workshop, né? Então, os pilares, né? Ele vem do acrônimo das letrinhas da gente, AGL. Então, o pilar número 1 é o aquisição. Então, eu tenho que ter clareza do meu público, eu tenho que ter um bom posicionamento, ter uma estrutura de funis, que eu consiga empilhar vários funis que vão estar trazendo diversas oportunidades para mim, ter um processo comercial claro e ter controle dos números. Depois eu vou para a parte de gestão. Quando eu entro em gestão, eu tenho que ter gestão de pessoas, gestão de processos, eu preciso ter clareza de uma boa rotina, que é o que eu vejo que muita gente se perde, é não ter uma rotina de negócio, né? E cultura, que você acabou de falar, sabiamente. Depois eu vou para a parte de lucro. Quando eu entro em lucro, precificação de serviço, uma galera precifica no vento, né? Tem que ter também clareza, né, dos números, saber contas a pagar, contas a receber, toda a gestão financeira do negócio e a parte de retenção e ascensão de clientes. Eu preciso também reter clientes e ascender clientes, ou seja, vender mais para o mesmo cliente. É aí que mora o dinheiro, é aí que o lucro da agência está. Só que a maioria até traz, mas não retém e não acende. Então, esses são os 3 pilares, né, para ter uma agência lucrativa: aquisição, gestão e lucro. Ô Igor, você falou em vender mais para o mesmo cliente. Traz um exemplo prático, né, de como funciona uma agência que de fato é lucrativa, que captou o cliente e vai vender mais de um serviço para ele. Ah, legal. Na hora que a gente vai montar uma estrutura de negócio para uma agência, a gente monta primeiro uma esteira de produtos e serviços. Então, tem uma esteira onde vai existir várias linhas de produtos que eu vou vender para o cliente. E eu tenho que fazer o cliente entrar nessa esteira, né? Isso vem muito hoje do mercado de infoproduto, que já fala, mas, poxa, o mercado de agências já faz isso há muito tempo. Só que são poucos que seguem dessa forma. Geralmente o cara, para cobrar mais do cliente, ele sai empilhando um monte de coisa. E nem precisa. Porque às vezes, no fim das contas, você tem que entregar resultado. Às vezes é com um produto de entrada que ele vai ter um resultado e vai desbloquear ele para o próximo passo. E assim você vai reter e vai fazendo ele crescer na carteira. Então, geralmente assim, eu crio um produto junto com a agência, de acordo com o que ela tem de habilidade, né, entrega. A gente monta essa estrutura e sempre apresenta para o cliente, né, um planejamento mostrando, ó, o que você está contratando, eu vou te levar daqui até aqui. Então, é a primeira fase. Vamos entregar esse resultado, deixar claro, né, o resultado que a gente vai ter a partir daquela ação. Eu não vou contar detalhes, porque cada caso é um caso, vai depender muito do serviço. Quando a gente conquista esse resultado, eu já desbloqueio para ele para mostrar. A gente precisa ir para o próximo passo. Contudo, vai ter aquele cliente que já tem mais investimento, já tem poder de investimento, que eu posso ofertar para ele um produto mais high ticket, um produto maior, que ele já vai subir a esteira e ir lá para a ponta. Só que não é porque ele chegou lá na ponta que eu não tenho nada para vender para ele, não. Porque hoje eu defendo muito uma agência de marketing e vendas. O mercado ele se refinou e não adianta mais querer se posicionar como uma agência de marketing. Porque só marketing por marketing, hoje tem várias e muita gente está surgindo. Então, o empresário que paga bem, ele é aquele cara que ele quer alguém que resolva o problema dele. Que a gente fala, eu quero o empresário que tem menos tempo e mais dinheiro. Porque o que tem mais tempo e menos dinheiro é o que tem muito tempo para me pentelhar o juízo ali. Porque o cara ele quer contratar alguém para resolver o problema dele. Pronto, como é que eu resolvo o meu problema? E aí eu tenho as soluções que eu posso entrar na parte comercial e por aí vai. Então, geralmente, a gente vende uma estratégia que tem marketing e vendas muito associadas, vários níveis de integração. Então, eu sempre vou ter solução para vender para o meu cliente. Basta eu entender mais cada vez do negócio dele. Essa questão de entendimento, a internet hoje também tem muito conteúdo disponível. Demais. Mas tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo ruim também. E quem está nesse mercado, muitas vezes não sabe quem ouvir. Você falou há pouco sobre conselhos,
Mas quando a gente vai procurar conteúdo na internet, também tem ali uma preocupação muito grande. Eu queria entender um pouquinho qual é a tua visão sobre esse conteúdo que está disponível hoje e qual é o papel da IA, tanto para a produção de conteúdo quanto para a produção do material que essas agências estão fazendo hoje. Legal, Edu. Eu acho que, como você falou, tem muita coisa na internet. Acho que basta você saber filtrar. Contudo, eu vejo que tem muita gente que fica pegando muita coisa quebrada. Eu pego um pedaço da metodologia de fulano, um pedaço da de cicrana, quer fazer acontecer e fala, não funciona. Poxa, não funciona porque você está pegando as coisas pela metade. Porque eu acredito que tem muita gente boa, tem muito conteúdo gratuito na internet que você consegue ter um resultado. Mas também não adianta só estudar. Eu nunca fui esse cara, né? Nota 10 no colégio, em faculdade, em canto nenhum, mas eu sempre fui um cara muito bom de aplicar. E por isso que eu me encontrei no mercado que eu tô. Então, eu sempre li um livro, não li o livro completo, eu li uma parte do livro assim, isso aqui eu já consigo aplicar. E ela aplicava. Então, se você é uma boa pessoa de aplicar, você é fazedor, mano, não tem como dar errado hoje na internet. Sou fazedor, porque tem muita coisa para você aprender. Agora, segue um método. Não fica querendo pegar as coisas, né, de um pouquinho de cada, não, porque eu acredito que aí é onde você se complica. E o outro ponto que você trouxe da IA, um belo dia rolou um debate dentro da minha mentoria, a galera falando, né, porque estavam todo mundo querendo esse caos, né, que a IA ia dominar tudo, ia acabar com o mercado das agências, e etc, etc. E eu só ouvindo, deixando o pau torar lá com a galera, deixa eu ver até onde isso vai, e depois eu entrei na discussão com eles pra gente, né, tentar refinar e também fazer tentar fazer um olhar de uma visão de futuro. Vem o que eu acabei de falar, sempre vai existir o empresário, o empreendedor, que ele não vai querer estudar, ele vai querer contratar alguém para fazer para ele, mesmo que seja alguém para digitar o prompt. Sempre vai existir isso. Então, para mim, eu não acredito nunca que a agência vai acabar. O que eu acredito é que ela vai evoluir com a inteligência artificial. Tem um dado, eu não vou saber exatamente trazer o detalhe, mas de que diz que o mercado que mais usa inteligência artificial é o mercado de marketing e vendas. Então, imagina todos os outros mercados que estão ainda patinando. E a gente acha que não, tá tudo... Não, poxa, é o mercado da gente, a gente vive uma bolha. Então, a gente está muito à frente de muitas coisas, mas existem vários outros mercados que não. É aí que eu vou pegar o que eu conheço aqui para aplicar nesses outros mercados. Então, para mim, o dono de agência que vai evoluir, esse cara que vai ter a inteligência artificial como algo que vai trazer mais performance para ele e para o time dele. Então, hoje, todo mundo que vai fazer um processo seletivo com a gente quer, mano, o que é que você sabe de inteligência artificial? Se esse cara já está se desenvolvendo, esse cara tem grande vantagem para estar comigo. Porque eu quero que ele trabalhe, que ele tenha uma performance ainda maior. E a gente sabe que a inteligência artificial vai trazer muito para ele isso. Então, minha visão, Edu, é que a agência nunca vai deixar de existir, mas ela vai cada vez mais evoluir. Então, se você não evolui, você vai estar sempre no oceano vermelho, tendo que cobrar barato, né? E tem gente que vai ali no prompt e vai conseguir resolver algo que você vai passar horas para fazer. Aí o cliente vai colocar, peraí, é mais barato eu mesmo aprender e fazer. Mas que habilidades ou características você acha que o empreendedor, o pessoal de agência hoje, quem é dono ou quem tem uma agência, precisa desenvolver ou precisa priorizar no desenvolvimento para se adaptar nesse mercado agora? Então, eu vou na lata essa. Pessoas. Sempre vai existir esse desafio de gestão de pessoas. Ah, Papito, eu tô com dificuldade de contratar. Mano, tu vai ter que estar sempre se desenvolvendo em aprender mais sobre pessoas, mesmo com a inteligência artificial aí, no bico do gol. Então, para mim, essa é a principal habilidade. Eu vim entender isso depois de muitos anos, porque eu sempre fui para a parte técnica, sempre fui aprender sobre inteligência artificial, automação. Eu fui sempre buscando esse caminho, mas no fim das contas, sempre batia em pessoas. Então, essa habilidade, eu acho que todo grande empresário, ele deve começar a estudar, se desenvolver, para ele saber lidar melhor com as pessoas. E eu acho que para entender de pessoas, ele tem que também passar por um processo de autoconhecimento. Ele também tem que aprender mais sobre ele para saber lidar, né? Entender também comportamento humano, porque ele vai saber como lidar em algumas situações. E na minha visão é essa, é algo que eu venho estudando um pouco mais, venho me desenvolvendo um pouco mais, porque eu percebi que é isso hoje, né? Pelo menos eu tô falando isso que se diz muito sobre mim, mas eu percebo que quando eu sento na mesa com grandes empresários que já estão num patamar mais alto, os caras se desenvolveram muito bem, os caras são bons líderes, são bons gestores. Claro que ele vai chegar num patamar que ele tem também outros gestores ali dentro do organograma dele que lida com essa parte de pessoas. Então, você precisa se desenvolver sobre pessoas. Para mim, essa a principal. Igor, uma vez você disse que o nicho protege, né?
E dentro do mercado de agência, a gente sabe que tem aquela agência que precisa, além de faturar, lucrar e sai atacando para todos os lados. Mas você também defende que nichar, ser especialista numa determinada área, isso talvez seja o grande diferencial para quem vai suportar no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes no desespero a gente vai pegar todo mundo. Exato. Como é essa questão do nicho? Legal, como você bem trouxe, né? O nicho te protege. E às vezes a gente tem dificuldade de querer nichar, ou medo, ou enfim, cada um vai ter suas crenças, porque fica, não, poxa, eu vou pegar mais e tal. Não tem problema. Eu sempre tenho muita gente que fala, Papito, eu tenho que nichar? Eu disse, não sei, depende. Depende do seu negócio, depende do seu modelo de negócio. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você tem um nicho pré-estabelecido, se torna muito mais prático, em vários sentidos, tá? Você vai ter uma mensagem mais clara, então você já sabe como se comunicar, uma linha editorial, que as coisas se conectam, né? Eu tenho uma proposta mais clara para entregar para o meu cliente, uma proposta de valor. Eu consigo ter um processo baseado no nicho, então isso também facilita a minha equipe, que não adianta eu vender e se minha equipe não seguir. Então, se você trabalha com diversos nichos, entenda que a tua equipe ela precisa se desenvolver naquilo, ela precisa estudar para poder cada vez mais estar entregando um resultado para aqueles nichos que você está trazendo para a gente. Então, quando você é muito amplo, o nível de dificuldade é muito maior interno. Então, quando você é nichado, você consegue encontrar um padrão e a partir de padrão você vai criar diversas coisas ali para o negócio. Só que eu sempre trago para a turma, Edu, que, vê só, você pode criar campanhas nichadas. Eu não preciso fincar a bandeira agora e nichar, se eu não tenho segurança. Mas por que não fazer uma campanha nichada? Olha para dentro de casa, vê quais são ou qual é o melhor nicho que você se destaca, que você entrega mais resultado com menos esforço, que te dá mais margem de lucro e monta uma campanha para trazer esse tipo de cliente. É muito mais prático, é mais barato muitas das vezes do que você falar de uma forma mais ampla, quando você vai comunicar na internet e rogar algum tipo de campanha. E você consegue atrair um cara muito mais alinhado à sua entrega. E aí você pode, aos pouquinhos, ir nichando se fizer sentido para você. Caso não, posso criar times, né? Squads, como a gente chama, que vai atender bolhas. Eu tenho hoje membros da nossa mentoria que os caras têm squad. Eu tenho um squad só que vende construção civil, eu tenho um que vende só para restaurante e tem um que é amplo, que vende de tudo. Saca? E aí ele roda campanhas específicas para aquilo. Ele diz, pô, eu consigo entender qual a margem de lucro de cada operação que eu tenho. Mas é uma agência, só que tem vários negócios dentro, como se fosse uma agência com várias agências dentro. Esse negócio é fantástico, né? Porque muitas vezes o pessoal diz assim, eu não quero nichar porque o meu nicho é pequeno. Uhum. Eu faço sempre com os alunos, eu digo assim, olha, faz um teste, bota teu nicho lá no gerenciador de anúncios da Meta e tu vai ver o tamanho que esse nicho pode chegar. Perfeito. E isso é uma coisa muito bacana. Só que aí isso leva para um outro ponto que você falou assim, vamos fazer anúncio. Hoje tem uma discussão muito grande dentro do mercado digital entre fazer anúncio no modelo tradicional, de se preparar e fazer um lançamento, seguindo o conceito ali da fórmula do Érico, ou o modelo do monstruoso do Roser, os modelos de lançamento, ou fazer a venda todos os dias, indo ali no modelo de perpétuo, modelo de recorrência. Qual é a visão hoje do Papito sobre como é que esse mercado, principalmente das agências, deve se comportar dentro do digital? Muito bom. Eu acho que o mercado de infoproduto, ele traz muito aprendizado para o mercado de serviço e vice-versa, tá? Acho que o mercado de infoproduto, ele bebeu muito dessa água e acelerou muito rápido em N situações. E as agências, algumas não caminharam pegando esse hype das coisas. Por exemplo, você sabe que está aqui dentro, né? A gente roda um framework lá que todo dia... Para não dizer que eu não tô mentindo, acabou de cair aqui. Acabou de cair aqui. Chegando as notificações ali, viu? Vou até mostrar pra galera aqui, ó. Dá um close aqui, ó. Acabou de sair. Notificação de venda, tá vendo? Então, o lance de vender todo dia, eu acho que ele é muito importante. Ajuda, né, a te dar, de certa forma, caixa, dependendo do que você tá fazendo. Mas pegando pro lado da agência, que é, por exemplo, essa estratégia que a gente tá rodando, a gente tem um frontzinho, que é um produto de ticket baixo, que o objetivo meu não é lucrar com isso. É fazer base e fazer o cara entrar no meu funil para lá na frente eu vender um produto ou um serviço para ele, né? Trazendo para o AGL, tem mais o lado de infoproduto, mas para a agência eu trago, mano, vamos montar um produto low ticket, só que com a oferta de fundo de funil, né? Que seja uma entrega muito boa e a gente vai rodar uma campanha para trazer esse cara para aqui para dentro da tua agência, né? E aí você vai comprar o lead.
porque eu posso rodar uma campanha chamando o cara para um diagnóstico de marketing digital, uma sessão estratégica, qualquer uma dessas ações, que é importante também, mas só que isso se torna cada vez mais caro, porque o custo por lead vai aumentar, as pessoas estão investindo, outras agências também, e é natural isso, se você for direto, trazer o cara para uma reunião. Mas se eu trago o cara para uma oferta mais simples, mais barata, que é uma venda, tipo assim, inconsciente, é uma venda na velocidade ali, ele vê No susto. no susto. Opa, tão barato, eu vou comprar. Pum. Ele entra no seu funil, se você tiver uma estrutura bem clara, você consegue fazer o cara comprar outros produtos e serviços. Então, eu trago hoje a visão para as agências de ser uma agência híbrida. Ela ter a parte de serviço, mas ela também ter a parte de infoproduto, que ela pode fazer para si, como ela também pode fazer para o cliente. Então, eu bato muito nisso que tem oportunidade na mesa. O dinheiro está na mesa. Basta você querer pegar ou não. Ah, eu só quero fazer serviço. Tá tudo bem, mas existe um braço aqui educacional que você poderia pôr dentro da sua agência e conseguir faturar bem. Eu tenho um case de sucesso bem massa, Edu, né? O Vinícius, eles têm uma agência focada em advogados. Os caras já faturam mais de 250 mil, vendendo serviço para advogado, tá? E aí, esses caras começaram a conversar comigo, que, né, que eles estavam nesse movimento, o ticket deles é até relativamente baixo, mas eles vendem bastante. E ele fez, Papito, eu tenho 140 clientes hoje. Né? E está sempre entrando vários clientes. A gente tem, obviamente, um equilíbrio ali do churn que a gente tem também, mas entra muito mais do que sai. Só que eu queria encontrar uma forma de faturar mais, porque eu estou naquele crescimento na boca do jacaré. Eu estou crescendo, mas eu estou vendo que eu vou ter que começar a contratar mais gente e talvez eu vou chegar num momento que eu vou empatar. Eu falei, mano, que tal a gente criar um braço educacional? Aí ele, que tal? E a gente fez uma discussão, eles voltaram, né, para a reunião lá deles, depois a gente pensou várias ações, eles me trouxeram uma ideia bem legal. Eles criaram uma comunidade para advogados, que ele colocou primeiro todos os clientes deles. Vê que legal. Ele colocou todos os clientes e toda quarta, toda quinta, eles dão a aula para diversos advogados. Os clientes maiores, menores, tá todo mundo junto. Só que na hora que ele vai fazer uma oferta para o cara que vai chegar, ele faz uma oferta e faz um upsell, ó, com mais X reais, você entra na comunidade lá que a gente tem toda semana, tem conteúdo de diversos temas para o advogado. Tem uma galera que compra, tem uma galera que não compra. Só que esses clientes que dão churn nele querem ficar na comunidade. E aí ele pede para o cara pagar e fica lá. Ou seja, ele já começou a ter um braço, ele me falou que até o final do ano, só esse braço vai faturar uns 150, 200 mil. Né? Porque ele começou a vender um infoproduto para o cara que já comprava o serviço dele. E ele educava o cara ali para comprar outros produtos que estão dentro do negócio dele. Então, poxa, ele começou a beber da água do infoproduto, vendendo serviço também, ou seja, se tornou uma agência híbrida. Então, para mim, esse não é o futuro, é o presente. Se você não está olhando para esse lado, você está deixando dinheiro na mesa. Não vou dizer que você vai quebrar por conta disso, mas você está deixando a oportunidade na mesa porque tem alguém pegando isso aqui. Tem alguém querendo surfar essa dor que o mercado tem, porque tem o cliente que tem, como eu falei, que tem pouco tempo e muito dinheiro, então ele quer contratar alguém para fazer para ele, mas tem aquele cliente que tem muito tempo e pouco dinheiro. Então ele quer aprender porque ele não tem grana para contratar você ainda. Então ele quer aprender e se desenvolver. Por que ele não aprender contigo? Porque ele vai aprender contigo e mais facilmente você vai vender para ele. Então essa é a minha visão hoje, nessa unificação entre uma agência que vende serviço e uma agência que faz lançamentos e tem o braço de infoproduto. Isso tem a ver também com diferenciação? Total, total. Já pega aquele lance que a gente falou. Se eu for só pro lado de vender serviço, mais uma vez, eu estou entrando no que todo mundo vende. Naturalmente, todo mundo, obviamente, trazendo o mercado da gente. Mas se eu tenho esse braço também de educação, eu já tenho um ponto de diferenciação forte. Além de que, acho que você também vai se tornar autoridade naquilo, né? Você vai também passar a falar sobre aquele tema na internet, fazer seus lançamentos, caso você acredite que faz sentido. Isso vai te ajudar a ter palco, né? Eu acho que palco também, velho, facilita muito a vender produtos e serviços. Hoje, muito do que a gente vende é das bolhas que a gente anda. Então, hoje eu vendo bem a Soma palestrando em grupo de negócio, saca? E eu conquistei isso como? Com o nicho, né? Com a diferenciação que eu comecei a colocar no mercado. Por isso que eu falo e afirmo, o nicho te protege. Ô Igor, você citou o exemplo aí desse case, né, de uma agência que atende advogados. E quando a gente pensa em infoproduto, né, vou lançar um infoproduto, a gente sempre aconselha, vamos ver se tem demanda, né, vamos pesquisar. Mas quem é agência e quer, não, resolvi, vou nichar. Como é que essa empresa faz para entender qual é o melhor público para atender? Né? E aí a gente tem que considerar a questão de demanda, da possibilidade de lucro. Como é que, na prática, uma agência pode fazer para identificar se
aquele segmento é o melhor para ela nichar. Acho que tudo é baseado em teste, papito. Não tem por onde correr. Eu geralmente faço um teste primeiro olhando para dentro de casa. Eu olho para dentro de casa, vejo os clientes que eu já entreguei, eu entrego o resultado com facilidade, né? Que eu tenho, de alguma forma, uma habilidade que as pessoas têm interesse, que seja lucrativa também, porque às vezes você pode escolher um nicho que ele não tem uma capilaridade tão grande. E aí dá para você pesquisar no ChatGPT, perguntar quantas empresas foram abertas no segmento tal nos últimos anos e a projeção disso, você já consegue entender, opa, isso aqui tem mercado. Agora, óbvio, também não adianta ir só por mercado. Acho que você também tem que ter histórico, tem que ter conhecimento. Tem gente que vai só por mercado. Tudo bem, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas acho que eu vou pelo conhecimento. Hoje eu sou mentor da agência, mas eu tenho uma história para hoje ser mentor da agência. Então, eu quero nichar para o segmento tal. Você tem história, você tem conhecimento, você já tem algum case de sucesso. Então, para mim, basta de você olhar para dentro de casa e pesquisar mercado para entender se faz sentido. Hoje saem diversas pesquisas, né? Todo ano tem pesquisas de agência, tem o panorama das agências, censo das agências, lá dos nichos que mais crescem, o que dá mais grana, quais são os serviços que estão mais crescendo. Então, poxa, os dados estão ali, pô. Eu tenho que olhar os dados e entender para onde eu vou apontar o meu canhão e atirar. E testar. Acho que é testar. Eu acho que uma das melhores formas de posicionar, na minha visão, é tendo um produto digital. É lançando um produto. Obviamente, nem todo mundo tem um poder de fazer um investimento alto, mas, pô, faz um low ticketzinho, começa a rodar, começa a entender, testa com isso é a melhor forma, porque eu estou testando com alguém que está comprando. Eu estou me posicionando e alguém está comprando o meu aprendizado. Eles estão comprando, na verdade, nem eu comprando na verdade, ele está comprando e me ensinando a aprender mais sobre ele. Saca? Eu acho que a melhor forma é isso. Eu via antigamente, e nem faz muito tempo, todo mundo falava, você precisa produzir conteúdo no Instagram para se tornar autoridade. Eu acho isso massa, mas hoje todo mundo produz conteúdo, então isso não é mais diferencial. Então, poxa, para mim um posicionamento forte é quando você tem um bom produto, as pessoas falando bem de você, e você vai conseguir como? Não é você falando de você, são as pessoas falando bem de você. E geralmente isso vem alguém que aprendeu algo útil com você e teve resultado. Então, para mim é isso, eu fazer outras pessoas falarem de mim. E para falar de mim hoje, eu acho que é mais prático quando eu tenho um produto digital que faz ela ter um micro resultado e a partir desse micro resultado se torna um case e eu consigo replicar para outros. Aí eu vou entendendo o que é que faz sentido. Eu testei muito. Eu me posicionei logo para a agência, mas eu já testei várias provas, vários produtos. Esse hoje é o que tá dando mais certo. E às vezes eu fico, a galera vai fazer outra. Galera, calma. Tá rodando, papito. Vamos estressar mais ele, vamos pensar várias possibilidades pra gente replicar ele com a outra promessa, mas a estrutura vai ser a mesma. Isso é o que me gera mais leads hoje. Você falou muito da questão até mesmo de palco, de você criar palco. E como é que foi essa transição do Igor que ia para os eventos, que palestrava, que fazia, pro Igor que resolveu criar o seu próprio evento e até agora rodar o país, né? Porque você começou, fez ali um teste, deu certo, fez outro, foi sucesso e agora tá fazendo sucesso pelo país inteiro. Que legal, Edu. É muito doido isso que foi assim, né? Já me convidavam para palestrar, eu queria palestrar, mas sempre gostei de subir no palco e tal. Mas, mano, ninguém me chama, um ou outro me chama para palestrar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu. Se ninguém me chama pro palco deles, eu vou fazer o meu palco e vou chamar ele pro meu. Foi do todo ano, foi exatamente isso. Eu não tinha essa, nossa, eu vou fazer um pitch. Não, eu só queria realmente ter o palco. E aí foi muito bom, convidei nesse momento, no meu primeiro evento, eu disse que eu gastei minhas balas de prata, convidei todos os meus amigos que já eram bem conhecidos no mercado, disse, vamos palestrar no meu evento, bora, e todo mundo foi, eu fiz o evento, já foi o sucesso do primeiro, mas eu não imaginava, fui ali morrendo de medo, né, de levar um puta prejuízo, enfim, de uma grana que eu nem tinha, tive que pedir dinheiro emprestado, várias coisas para acontecer o primeiro evento, deu muito certo, e aí as coisas foram acontecendo, a gente fez 8 edições, né, da imersão, tá indo para a 8ª, na verdade, e os workshops agora rodando para o Brasil, né? Que foi o ano passado que eu decidi iniciar, inclusive em Recife. Foi o primeiro que eu fiz, né? Não, eu vou começar em belo estilo. Eu vou começar na minha cidade natal. Foi muito bom voltar para aqui e ver a sala lotada. De voltar agora de novo e também acho que a gente já vai para mais de 100 ingressos vendidos. E para mim, eventos também é uma das melhores estratégias de posicionamento e de vendas. Eu bato isso para os alunos, porque os caras, papito, tu faz um evento grande. Não, você não precisa fazer um evento gigante de cara. Se você tem poder de investimento, tudo bem, vai lá. Mas se você não tem tanto poder, começa fazendo eventos para os teus clientes. Convida os teus clientes, mano. 2, 3, sei lá, 30 clientes, 20 clientes.
contigo numa sala, pede para ele convidar os amigos dele que são empresários, entrega um conteúdo bacana, movimenta teu time, faz uma oferta da próxima fase para os caras, filma tudo, tu já tem um posicionamento forte, joga isso na internet, que isso vai te ajudar para os próximos eventos. Então, evento, Papito, é a melhor estratégia para mim hoje também de network. E falando em evento, né, a gente tem uma parceria muito forte aqui com a Go Explosion por meio da Vendino, né? A nossa ferramenta de eventos. Eu queria que tu falasse da importância de uma ferramenta, de uma parceria Vendino Go Explosion, né, para o teu negócio. Legal. E estamos vendendo lá, né? Estamos estourados. Estamos estourados. Para mim é extremamente importante, irmão, porque acho que o grande lance é a praticidade das coisas. Eu acho que o empresário ele tem que estar preocupado com o negócio. Essa parte ferramental de gestão de ingresso e tal, poxa, vocês me trazem com muita maestria. Isso facilita meu time na hora do check-in, de bipar as coisas. O próprio usuário na hora da compra, com toda a experiência que ele tem, isso facilita o dia a dia dele, a experiência e faz com que ele chegue lá cada vez mais aquecido. Então, eu acredito ser extremamente relevante a gente usar, porque eu vi antigamente, comprava ingresso, não sei o quê. Essa gestão é muito doida, Edu. De verdade, eu nunca quis fazer isso aí, não. Eu queria fazer o evento, mas dizer, mano, complicado demais. Fazer o evento é fácil, a gestão do evento na parte de vender, enviar o ingresso para a pessoa, fazer check-in, pegar os dados, mano, sempre foi muito complicado. Os primeiros a gente fez meio vida louca. Depois que eu conheci vocês, as coisas mudaram. Qual é a importância de parceiros? Nós somos parceiros, mas você tem grandes parceiros nesse processo, na tua história como um todo. E qual é a importância desses parceiros para o crescimento? Demais, Edu. Acho que cada vez... Eu tenho certeza que eu não estaria aqui nesse momento se não fossem os meus parceiros, as pessoas que acreditaram lá atrás, quando tudo era mato e quando eu tava só um sonho ali, um computador, uma mesa, um sonho. Se deu, Edu, esse bicho é bom. Tipo assim, pegaram na baixa, pegaram na planta. E as coisas começaram a tomar uma proporção legal, porque eu acho que parceria boa, na minha visão, é aquela que é bom para todo mundo, né? O nome já está dizendo, é parceria. Então, eu procuro hoje honrar, vamos pegar a Gold Digital como exemplo, você, Joaldo, você também, todo mundo que faz parte, né? Tem uma galera aqui por trás também, que lá atrás também, quando eu estava no começo do processo, me convidou, me trouxe, mostrou também o crescimento, a visão do sonho grande da plataforma. Não vou dizer que estava no começo, já tinha uma caminhadazinha. Eu que estava bem no começo desse mercado digital. Me ajudaram me dando direção, me dando estratégia, me dando um suporte que, poxa, ninguém me dava. E isso, obviamente, me fez chegar no resultado hoje que eu tenho, com toda absoluta certeza, né? Senão, certamente eu nem estaria aqui nessa mesa. Então, acho que tenham parceiros, né? Inclusive parceiros assim como a Go, que te abraça, te ajuda, te dá uma direção, te dá educação, mas por trás também tem acho que é o grande ápice dele, que é a tecnologia que vai fazer você vender mais e melhor. Então, acho que isso serve para todo, tá? Eu tô falando com vocês como exemplo, mas eu tenho um grande parceiro, você sabe, o próprio Alisson, meu sócio também da Great Pages e outras marcas também que estão por trás do projeto. Eu tô rodando o Brasil com parceiros. Pode falar, parceiro, aqui não tem problema não. A Great Pages, inclusive, nós usamos e recomendamos. É parceiro grande ali. Então, eu tenho diversos parceiros. A RD Station tá comigo, a Go está comigo, Great Pages, Nuvem Shopping. Caramba, eu posso esquecer de ninguém, tá? Não, mas são vários. Se você entrar lá na página dos eventos do Igor, cada evento hoje tem um parceiro principal, isso, né? Exato. Mas tem um conjunto ali que eu acho que é uma base, é um alicerce, é o que o Joaldo fala muito sobre ecossistema. Perfeito. É você fazer parte de um time de pessoas que tem propósito em comum, que tem um direcionamento, que querem seguir um mesmo caminho, que eu acho que isso ajuda muito, né? E cada uma dessas marcas, tem a Reportei também que eu não mencionei, elas são especialistas em um nicho diferente ou uma tecnologia que me ajuda de uma forma diferente. Né? Como a gente falou, a Great Page está lá na parte de sites, landing pages. A gente tem a Reportei que faz a parte de relatório. Tem uma Como que hoje é o meu CRM. A parte de checkout e vendas estou fazendo com a Go Explosion. RD faz a parte da automação de marketing, tem um bracinho de inteligência artificial. Então, cada uma vai num caminho diferente. A Nuvem Shop é a parte da venda de produtos, né? Então, a gente tem hoje, né, casaco, livro, então a gente faz a venda através deles. Então, eu hoje conquistei
uma parceria com diversas empresas que não só me ajudam, tá? Mas ajudam o meu ecossistema, que eu acho que é o principal. Foi muito por conta disso. Lembra que eu falei? Eu quero também gerar resultado. Então, para mim, ter essas parcerias e proporcionar isso para quem faz parte do ecossistema da gente é foda. Visão de ecossistema. Todo mundo ganha. Eu tenho uma parada, Edu, que hoje eu tô nessa linha, né? Então, se eu for tentar desenhar aqui, hoje a gente tem educação no centro. No outro raio, eu tenho serviço, que é o que a gente faz com a agência, e no outro, tecnologia. Só que hoje, no outro, tecnologia, eu tenho com parceiros. Então, hoje, essa é a minha visão. Então, a gente está crescendo bastante por conta disso. A base, velho, o que está ao redor de tudo isso aqui é tecnologia e as parcerias, que é o que faz os serviços acontecerem e a educação também. A conversa está muito boa, mas assim, o tempo já está chegando no final, mas ainda cabe algumas últimas perguntas. Mas para entrar nessa reta final, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga o futuro para essas agências digitais, para esse mercado nos próximos 5 anos. Qual é a visão de futuro que você tem hoje? Acho que para mim é isso, né? Se desenvolver e aprender cada vez mais sobre inteligência artificial. Não se desesperar, que eu acho que não precisa se desesperar, as coisas estão acontecendo. E não é só aprender, é aprender e aplicar. Porque tem muita gente que tá aprendendo, caramba, aprendi uma coisa não, mas meu, na prática, como é que tu aplica isso no teu negócio? Então, para mim, é mais se desenvolver, mas de uma forma que seja prática. Então, vou aprendendo e vou aplicando, vou aprendendo e vou aplicando. Para mim, esse é o principal, olhando para o lado de inteligência artificial. Mas, de verdade, Edu, tudo diz muito sobre a mentalidade da gente. Eu percebi que, a partir do momento que eu comecei a sentar com pessoas que tem um propósito maior do que o meu, que tem resultados maiores do que o meu, eu comecei a perceber, caramba, eu posso mais. E eu acho que, para qualquer empresário, não é só para o dono de agência, eu acho que investir mais e também em mesas que façam sentido. Eu digo que acesso ou a gente conquista ou a gente compra. E tá tudo bem. Antigamente eu ficava meio assim, caramba, eu vou comprar. Não, pô. Sim, você precisa comprar acesso muitas das vezes, né? Em meio de uma mentoria, de um grupo de negócio, de qualquer outra coisa, ou você vai conquistar, mas a conquista já tá dizendo, conquista. Leva tempo, você tem que trabalhar nisso, e nem sempre é no tempo que você quer. Então, às vezes eu posso pegar um, grande aspas, atalho, comprando esse acesso. Então, acho que é muito importante você buscar isso se você quer se desenvolver e crescer cada vez mais rápido. Tá sempre acessando mesas com pessoas que estão na frequência acima da tua, porque essas pessoas costumam te puxar para cima. Foi isso, eu acho que nos últimos 3 anos. Eu cresci muito mais rápido porque eu comecei a sentar nas mesas certas. Eu comecei a também filtrar um pouco melhor as minhas amizades. E tá tudo bem, sou amigo, né, de muita gente, a gente toma cervejinha, troca ideia, mas eu sei o limite ali porque, poxa, eu quero sentar em mesas que eu estou também aprendendo e compartilhando. Então, acho que eu vou muito nesse caminho. Eu poderia falar muita coisa técnica, estratégia aqui, que às vezes é o que muita gente espera de mim, né, pelo que a gente vem construindo para as agências, mas eu sempre falo para a galera, velho, a maioria dos resultados que eu tenho, dos resultados que você vai conquistar, tá sentando com as pessoas certas. Os maiores contratos que eu fechei e a maioria da galera que está hoje na mentoria no nível mais avançado foi sentando nas mesas certas. Não foi uma puta estratégia de marketing, um funil. Isso aqui ajuda também, mas não foi isso. Foi sentando e acessando a frequência de pessoas que têm resultados acima do teu. Igor, também queria trazer uma pergunta aqui para voltar um pouquinho para a tua história, porque uma demissão foi o teu ponto de virada. E talvez alguém que esteja assistindo aqui a gente agora, ou esteja num trabalho que ainda não está trazendo o que a pessoa quer, ou então acabou de perder o emprego, e a gente sabe que o digital traz muita possibilidade. Então, para quem viveu ou vive uma situação parecida com a tua, que está num momento de trabalho meio desesperador, qual a mensagem que você deixa para essa galera? Tá legal, velho. Pra cima. Não tem pra onde correr. Acima de tudo, acho que é a família, né? Tipo assim, é faca na caveira e decidir mudar a tua vida e a vida da família. Com vitimismo, ninguém sai do lugar. Eu venho de uma família humilde, eu sempre gosto de ressaltar. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas, poxa, hoje eu tenho amigos que tiveram talvez oportunidades muito parecidas do que acho que eu tive, só que foi por um caminho, eu fui por outro. Então, acho que é mais sobre isso, né? Estuda, se desenvolve, aplica, não fica nessa filosofia de só estudar, né? Tem um grande amigo meu que diz que quem trabalha muito não ganha dinheiro. Opa, segura isso aqui. E aí eu vou parafrasear ele, e grande aspas, e não pega só esse corte, tá? Quem estuda demais não ganha dinheiro. Calma, só estudar não dá dinheiro. Estudar e aplicar dá dinheiro. Então, para mim é isso. Eu vejo muita gente
com muitas informações aí, estudando demais e aplicando de menos. E aí, pegando o conselho que você está falando pro seu amigo ou para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Seja fazedor. Fazedor, toma a decisão na sua vida, vá para cima. Foi a decisão que eu tomei de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. Hoje estou voltando mais uma vez para Recife. Depois de 3 anos, vim uma primeira vez. Tô vindo de novo, pô, tô relembrando meus amigos, tô sentando aqui na mesa com vocês em Recife, da região da gente, principalmente do Nordeste, que às vezes a gente fica naquele flow que, poxa, aqui é difícil. Então, tem muitas oportunidades, tudo que é lugar, mano. Basta você correr atrás. E outra, a gente tá num ambiente digital. Então, aqui é só onde eu moro. Nesse caso, ainda, hoje não, mas aqui é onde você mora, quem é do Nordeste. Mas o mundo tá aí. Eu atendi empresas no Brasil, Austrália, Estados Unidos e nunca viajei para fora do Brasil ainda. Ainda. E tá tudo bem, porque eu sei que é questão de tempo, eu tô tranquilo quanto a isso. Então, acho que é isso, é ser fazedor, irmão. Acho que para cima, entender que vão ter vários altos e baixos, eu contei aqui a minha história, e tem gente que pode pensar, ó, do nada o cara estalou. Do nada o cara estourou. Não, pô, foi muita coisa acontecendo. Eu tenho 42 anos de idade. 3 anos pra cá que eu posso dizer que as coisas começaram a tomar uma proporção melhor na minha vida. E eu sei que ainda vai tomar muito mais. Rapidinho que essa vale falar. Esses dias eu fui pesquisar com quantos anos o Janguier ficou bilionário. Eu pesquisei, o Google me disse que ele foi com 57 anos. Eu ainda tenho, dá tempo, viu? Dá, com certeza. Dá tempo. Já tô acessando essa frequência. Ô, Igor, pra a gente terminar, o que é que a gente pode esperar do Igor nesses próximos anos? O que é que vem de projeto aí? Ah, muita coisa. Uma coisa que eu decidi também, lembra que eu falei de propósito, sonho grande? Então, vocês vão ver e eu vou criar a maior holding de agências do país. Vamos buscar 100 bilhões de faturamentos, Edu. É isso que eu vou buscar. Vamos escrever, ó. Tá salvo aí, vamos buscar acompanhar. 100 milhões de faturamento. E vai conseguir. 10 agências faturando cada uma 10 milhões. Pode escrever isso. Cada uma num nicho completamente diferente, né? Segmentos diferentes, buscando esse resultado. Vou fazer isso. Esse é meu sonho grande, esse é meu projeto de vida. E, obviamente, na base disso tem meus parceiros e toda a parte educacional, porque eu sei que isso é extremamente possível, né? Antes, até para falar esse número, eu tinha meio que, sei lá, talvez vergonha, prepotência, enfim, eu pratiquei isso, fiz projeções, claro que não vai ser do dia para a noite, a gente tem uma meta para isso acontecer, eu comentei isso com o seu digníssimo Joaldo, ele disse, Peter, se garante, calma, eu tô organizando isso, fazendo essa conta fechar, mas vai chegar na sua mesa também, é uma proposta. E a sua também. Então, pra gente fechar agora, literalmente fechar, tem uma frase que a gente escuta bastante. O digital está saturado, o lançamento saturou. O que você tem a falar para essas pessoas que vivem proferindo essas palavras negativas? Não, irmão, para de andar com essa galera. Porque não faz sentido, mano. É muitas oportunidades, né? Tem muita coisa acontecendo. Saturou para quem tá querendo fazer mais do mesmo. Se você tá querendo fazer mais do mesmo, realmente. Se eu fizesse tudo aquilo que eu fazia quando eu comecei lá no quarto da casa da minha mãe, certamente eu não tava aqui. Então é entender que a gente tem que estar sempre evoluindo, mudando a estratégia, rebuscando estratégias antigas. Então, poxa, eu vejo muita gente hoje trazendo várias estratégias mirabolantes, falando, isso aqui é o momento. Mas eu fazia isso há 10 anos atrás. Então, às vezes, como eu falei, eu acho que não saturou. Talvez você está batendo cabeça fazendo as mesmas coisas, esperando os mesmos resultados. Tem que buscar outras coisas, furar a bolha, andar com outras pessoas que têm um pensamento maior do que o teu e, velho, deixar de andar com essa galera aí que falou que saturou, velho. Para com isso. Pô, se tivesse saturado, mano, é muita gente ficando rica toda hora, porra. E o digital tá aí. Acho que o digital, nas últimas décadas, papi, não sei se você tem esse número, acho que foi talvez um dos mercados, aí estou generalizando, que mais deixou gente rica. Na minha visão, dentro da bolha, quem de 5 anos, eu nem vou muito longe, tá? De quem de 5 anos para cá olhou para o digital, produziu 1, 2, 3 conteúdos ali por semana, se posicionou, tá ganhando, se não tá rico, tá muito bem de vida. E nem foi muito longe, tá? Se a gente puxar 10 anos atrás, vai um bocado. Agora, daqui para frente, vai existir um outro movimento. Aí você tem que estar se adaptando. Você tem a educação como um fator de mobilidade social muito forte, mas você tem o digital como um fator de impulsionamento, né? Perfeito. É muito mais rápido. Perfeito. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado, Igor. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, de verdade, Papito.
Muito obrigado, Natan, por estar Obrigado, aqui com a obrigado. gente. Foi uma verdadeira aula. Uau! E ó, Obrigado. eu quero convidar todo mundo a assistir os outros episódios do Go Explosion Cast. A gente temos vários episódios no nosso canal, também as edições que vão acontecer aí no futuro, e acreditar sempre no trabalho, no esforço, na formação e revisar e acompanhar o Igor nas redes sociais. Está aqui embaixo o Instagram do Igor, pode ir lá acompanhar, que independente de você ser do nicho de agências, o Igor tem um ensinamento, tem um conteúdo muito bacana e eu recomendo, acho que tem que acompanhar até para entender o que está acontecendo nesse mercado digital e como crescer mantendo a essência, Uau! mantendo ali a sanidade dentro desse mercado tão louco, né? E acho que você está de parabéns nisso tudo e só posso te desejar muito sucesso Uau. e agradecer mais uma vez, Papito. Obrigado, meu irmão. Obrigadão. Valeu, Igor. Obrigado, Natan. Tamo junto, irmão. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.